Ana. Olá, pessoal! Tá começando agora o programa Vale Comentar. Esse programa que tem o intuito da gente debater, trazer debates e informações para você aí de casa. Muito prazer, você que está chegando agora. Meu nome é Hanna Nayade e eu não apresento sozinha. Eu tô aqui com a minha amiga Mari. E aí, Mari, como vai? Muito boa tarde para você que está em casa. Fique ligadinho aqui, tudo que vai rolar. Hoje a gente está aqui recebendo um convidado especial, Josué da J-Arte, ele que é pré-candidato a deputado aqui na nossa região. Vamos ouvir tudo que ele tem para falar, não é isso, Rana? Agora fala um pouquinho para a gente sobre os nossos patrocinadores. Isso, Mari, bem lembrado, viu? Olha, para esse projeto poder acontecer, a gente conta com algum dos nossos patrocinadores que acreditam aqui no nosso projeto e nos dá força e inspiração para a gente seguir fazendo mais. Queremos indicar aqui para você a Capim Ferro, uma loja que está acontecendo um mega saldão de fim de ano. Para você que quer comprar material de construção com preço de indústria, passa lá na Capim Ferro. Fica localizado em Petrolina e em Capim Grosso. Temos também a Rota Centro Automotivo. Se você quer levar o seu carro para ficar 0 km, perfeito estado de manutenção, leva na Rota Centro Automotivo. Lá você tem troca de filtro, troca de óleo e muito mais. Indicar aqui também para vocês a Oliveira iPhone, os melhores iPhones da região. Você encontra lá, divide tudo em até 18 vezes. Também agradecer a Autovale Prevenções, o melhor seguro que tem para o seu carro, os melhores pacotes super acessíveis para você colocar sua moto, seu caminhão, seu carro, qual veículo seja, no melhor seguro. Seja um associado da Autovale Prevenções. Agradecer também a Solar Atacado, energia solar de verdade, com qualidade, com preço diferenciado aqui no Vale do São Francisco. Agradecer também ao restaurante Boi Brasa, que fica localizado no Joá Garden Shop, com os melhores tipos de carne que tem aqui na região. Para você também que quer confraternizar no final de ano, leva a galera lá para o Boi Brasa, tá, pessoal? Tem mais algum patrocinador, Mari? Acho que só esses, né? Não, tudo ok, você lembrou de todos. Isso, e para você que quer ser um patrocinador também, entre em contato conosco para poder vir aqui para o nosso programa. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar aqui conosco está presente o convidado de ouro. Olha quem está aqui com nós é o Josué da Jotarte. Boa tarde, Josué. Seja bem-vindo. Boa noite, Hanna. Boa noite, Mari, né? Estamos aqui à disposição aqui do Vale Comentar e da população em si de Juazeiro. Que Deus continue nos abençoando. Estou aqui à disposição. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, sinta-se à vontade para falar de tudo, para esclarecer todas as dúvidas. É uma honra recebê-lo você aqui. Josué, para iniciar, fala para a gente sobre Josué da J-Arte. Quem é Josué da J-Arte e como ele entrou para o meio político? O que despertou a vontade de entrar no meio político? Josué da Jotarte. Josué, um homem com 58 anos, filho de Juazeiro, ali do Angari, quando minha avó minha avó é dali do Angari, e a gente em 1967, nasci ali no regional, na Santa Casa, e graças a Deus fui conduzido por uma família, que é o pastor Gervásio Monteiro da Silva e Maria de Lourdes Nascimento Silva. O pastor Gervásio Monteiro da Silva, hoje em memória, e minha mãe está aí hoje me orientando. Ainda chego lá na casa, benção mãe, e neste instante recebi uma ligação dela, muito boa. Todo dia tem aquele cuidado. Josué, ao andar em muitas cidades com meu pai como pastor, eu tive de acompanhar, quando eu digo tipo, que era de menor, e até os 16 anos, aí voltei a Juazeiro, ali da Nova Fátima, próximo a cidade do nome 90, perto de Gavião, vim embora para cá e vim servir o exército aqui. Foi a única turma na época que serviu o tipo de guerra e serviu o exército. Em Petrolina, 72 BI. Depois disso, eu iniciei a empresa Jotarte Publicidade, este nome criado por mim mesmo, em 91, 92, registrado em 93, e está aí até hoje, em evidência. E quando você fez outra pergunta aí, por que o meio político? Eu fui a primeira empresa a chegar em Juazeiro com
a parte de comunicação visual. Atendia a 18 cidades na região. Abria Petroar também, Petrolina, na época. Trouxemos para aqui painel de LED, foi a primeira pioneira. Hoje eu tenho 14 ex-funcionários que todos têm as suas empresas constituídas e alguns se deram melhor por causa da administração e graças a Deus tenho isso. Gosto muito de ensinar. Como alguém me ensinou, para poder eu aprender o que tenho hoje, que é a questão da comunicação visual, eu tive que sair daqui para São Paulo, para o Rio, as portas de impressão trazendo até da China. E graças a Deus cheguei onde cheguei, com muita luta e suor, que é o que eu sempre prego. O homem tem que comer do seu próprio suor. Exatamente. E daí você fez líderes, não é isso? Isso. Novos líderes com novas empresas na cidade. Muito bem. Tenho várias como exemplo aqui, Alan, eu vou falar em nome de empresas aqui, é o Herbert da Dupla Imagem, então, que o menino é exemplar, e outros funcionários que agora no momento, se for citar, a gente vai se alongar. Tudo bem, mas esse interesse de entrar na política para mudar algo veio de onde? Depois eu me senti um homem realizado por essa cidade essa carente de pessoas que queiram realmente ajudar o coletivo. E aí eu uso o termo bem vulgar. Não farinha pouca meu pirão primeiro. Eu me sinto um homem hoje realizado. Um homem que nasceu, cresceu, desenvolveu e seus investimentos é todo de Juazeiro. E eu vejo a carência de pessoas que realmente pensam no coletivo. E Juazeiro precisa de algo desse sentido. Quando eu digo isso, é a questão de querer ser empregado do povo e não querer comprar o emprego. Quando eu digo assim, é porque eu não comungo com o faz de conta. Você trabalhar em um município, no estado ou em algum órgão federal, em casa, recebendo, sem trabalhar. Automaticamente isso está sendo tirado de alguém, do seu filho que está na escola, do fardamento do seu filho, da merenda do seu filho, da saúde, da educação, da infraestrutura da cidade. E isso me motivou a dar a minha participação. Se assim o povo aceitar nessa pré-campanha, eu sempre pego isso. E não sou de acordo a vir pedidos para si. Faria pouco meu pirão primeiro. Eu penso sempre no coletivo. Josué, recentemente você usou suas redes sociais para alertar o seu público de que você não faz compra de votos. Como você faz para conquistar seus votos? Eu Qual sei, argumento você usa? Como você pode esclarecer essa sua fala? quando eu falo isso, é pensando no coletivo. Se a pessoa vier me pedir, dizer, Josué, até na pré-campanha já acontece isso. Algo em troca de dizer, eu tenho tantos votos. Eu sou o primeiro a dizer, eu tenho áudios guardados nesse sentido. E já convenci essa mesma pessoa com essa política tradicional. Quando eu sempre digo, não compro votos, não vou comprar e nem aconselho ninguém a comprar. Porque se você vende o seu voto, você perde o direito de cobrar a obrigação do político. E eu vejo, a gente vê hoje a nossa cidade sendo minada, eu digo minada, por vários políticos tradicionais de fora. Não vou citar nomes que é antiético e até porque eu não tenho a prova. Mas a gente vê a cidade hoje. Juazeiro é uma cidade que tem capacidade de ter 4, 5 candidatos, pré-candidato a deputado estadual e com chance de ser eleito com sua própria cidade, sem precisar estar nos 417 municípios, 400 e poucos municípios atrás de voto. Mas aqui, infelizmente, vira um balcão de negócio. Representantes de bairro A, B, C ou D que procuram até se venderem. Porque quando você vem, chega o certo político e te oferece 1.000, 2.000 conto por mês e ele garante aquela quantidade de votos, o que vai fazer esse político? A matemática é exata. Com Há certeza. quem fale que para ser candidato, para ser eleito, pré-candidato e ser eleito a deputado, precisa de X milhões. Eu tenho nas minhas redes sociais isso. E depois? Vai tirar de onde esse dinheiro investido? Será que não é da minha saúde, do meu filho?
Será se não é da saúde do seu filho? Será se não é da educação do seu filho? Será que não é da merenda que seu filho tem o direito? E às vezes não é retribuído. Por isso que eu digo, pré-candidato a deputado estadual Josué jamais vai comungar com isso. Ah, mas não deve falar isso. Muita gente fala, entre aspas, isso. Não deve falar isso, você perde. Eu digo, irmão, quem perde não sou eu. Quem perde é o povo de não oportunizar quem realmente quer e pensa no coletivo. Falando agora de Juazeiro, né? Você citou sobre Juazeiro poder ter essa possibilidade de fazer vários deputados, né? E pensando nisso, me veio a pergunta: como o senhor faz essa avaliação do prefeito Andrei como gestor na cidade de Juazeiro? Como você avalia a gestão dele? Mas eu preferia até não comentar isso, mas eu prefiro que resista o que eu estou falando também. Assim, hoje, Juazeiro vive um caos. E longe de mim de estar tentando tirar proveito disso, que eu sou contra o quanto pior, melhor. Eu prefiro comentar o que sofre hoje. Eu vou falar um pouco de água potável. Ele não é culpado 100%. A culpa disso aí é de gestões passadas e ele está dando continuidade do mesmo jeito. Como é conduzida as gestões passadas? Porque nós não temos demanda, ou nós não temos a capacidade de gerir a quantidade de água que o povo precisa. Como eu quero falar? A demanda é maior do que a receita. Então, nós não temos a receita para oferecer para a demanda. Então, é defasada. Hoje está defasada a quantidade de água que era para ter para o município. Nós não temos estrutura. A gente vê bairros e mais bairros. Ontem eu tive em um bairro no aniversário de um amigo, Davi Lima, onde uma senhora estava procurando um microfone para falar. Tem gente comigo aqui hoje que é testemunha disso. Para falar o que eu digo, senhora, aqui é um aniversário. A gente está festejando o aniversário de um amigo. Mas eu quero falar, eu queria que ele viesse aqui. Então, essa é a situação de Juazeiro hoje. Josué, já que você relatou esse problema da água, que é um problema bem frequente aqui na nossa região, como pré-candidato, você tem algum projeto para que isso venha melhorar, essa questão do abastecimento da água? Porque aqui a gente tem muita água. Temos o Rio São Francisco, então é uma forma que realmente nos indigna, de fato. Porque como a gente ribeirinho, falta água nas nossas casas. Como deputado, você teria como solucionar esse problema? Já pensou em algum projeto? Já articulou algum projeto para que isso venha melhorar? Antes de eu sonhar ser pré-candidato a deputado estadual, esse projeto eu apresentei. E falei quantas vezes. Hoje tem muita gente aí falando, vou fazer. De promessas, meu irmão, nós estamos cheios. Na época do prefeito que foi reeleito, que foi o único que foi reeleito, né, em nossa cidade, eu tive o prazer de falar isso na Câmara para alguns vereadores. Juazeiro, naquele momento, já era para estar criando essa estrutura através daquela serra que tem na Serra da Batateira. Dali ser distribuído a água para todo o Juazeiro. Hoje eles estão falando isso. Mas antes de eu sonhar ser pré-candidato a deputado, projeto já existia. Já existia. Tem quantos anos isso, né? 16 anos. E a gente comentava. Olha hoje aí fazendo falta. E se assim continuar, se não chegar a elaborar e executar esse projeto, daqui a 6, vamos botar aí 8 anos, Juazeiro vai voltar. Já está virando, né? A cidade do carro-pipa, novamente. Um caos. É o caos. Já está. E aí a gente precisa olhar com mais carinho. E nós temos capacidade para isso. Nós temos capacidade. Por quê? Nós temos a demanda. E a demanda é receita. Se vocês forem olhar quanto sai e recebe hoje por mês, é um absurdo. Verdade. E esse dinheiro está sendo investido corretamente. Aí outros gestores que aí passaram, a gente está falando aqui para pré-candidato a deputado, mas vamos falar no executivo também. Mas aí hoje precisa ser feito um investimento de verdade. E o que isso
eu acredito que não está sendo feito. Aí é um acreditar meu, porque a gente tem a demanda, mas não tem a receita. Vamos falar um pouco sobre posicionamento ideológico, né? O senhor, ele se define como um político de extrema direita. O que isso significa na prática para o eleitor baiano? Aí eu trago para dentro do meu município. Quando eu falo extrema direita, eu não sou muito extremista, mas eu procuro ir pela direita pelo que vem acontecendo em nosso país. Aí eu já vou para o país. O que vem acontecendo pelo país, como está sendo conduzido o nosso país. E de promessa, como eu sempre falei aqui, de promessa nós estamos cheios. Vocês sabem quantas promessas recebemos agora no nosso município? Eu trago para o município. Será que vão ser executadas? Nós temos aí governador chegando e prometendo mundos e fundos. Que bom, né? Que maravilha. Ia virar uma cidade top através do que está nas promessas. Mas de promessa nós já estamos cheios. Eu evito prometer. Eu prefiro fazer. Muito bem. Entendido. Há quem associa a extrema-direita a posições mais duras, polarizadas, né? Como o senhor responde a quem toma essa radicalização? Assim, a radicalização, às vezes, a gente, quando fala a verdade, torna-se duro. Mas eu acho que duro é para aqueles que não gostam da verdade. O exemplo tá, máquina inchada, aí eu falo. Se você comparar o nosso município com o município de Salvador, nós temos mais funcionários do que Salvador. Aí eu falo em percentual. Se você comparar com a cidade vizinha, que a gente não tem como deixar de comparar, Petrolina com Juazeiro, nós temos mais funcionários. Agora aí eu digo com certeza que é o que eu sempre falo. Eu sou contra o faz de conta. E hoje é declaradamente que tem gente, ou que tinha, só se acabou de ontem para cá, que ficava em casa e recebia sem trabalhar. Isso não pode. Eu não comungo com isso. Mas sabe por que eu não comungo com isso? Porque eu sou um cara que vim do zero, construí o que construí trabalhando e incentivo meus filhos a fazer isso. Todos os meus filhos incentivam a fazer isso, como meu pai me ensinou. Por isso que eu digo, às vezes o nego diz, é radical. É não. É porque eu sou verdadeiro. E às vezes a verdade, para quem não gosta da verdade, ele torna-se, tenta fazer uma mal, conclui fazendo uma má interpretação. Quais valores você considera inegociáveis no seu meio político? Quais os valores? Você considera inegociável no seu projeto político? O toma lá da cá. O toma lá da cá é inegociável. Eu não tenho negociação. O que é o toma lá da cá? Para a população entender. É quando você chega na sua casa, você mostra, vai na casa do eleitor, mostra a sua proposta e ela diz, e eu vou ganhar o quê? Você vai ganhar no coletivo. Se eu fizer a obrigação de que um político tem que fazer realmente, eu tenho certeza que ela já está ganhando tudo que é de Exatamente. direito. Agora, quando eu chego lá e compro o seu voto, você perde o dever, ou você perde o direito de cobrar o meu dever. Muito bem. Se eleito, quais seriam suas 3 primeiras prioridades na Assembleia? Correr, aí eu não tenho dúvida. Nosso país precisa de fiscalização. E aí eu venho para o nosso município. Vejam as obras que estão sendo feitas no município de Juazeiro. Independente de ser verba municipal, estadual ou federal. Veja a qualidade. Isso eu digo e tento corrigir quando eu digo o meu município, que é onde eu mais rodo. Mas se for olhar no estado da Bahia e no Brasil, é idêntico. Essa é uma das maiores prioridades minhas, a fiscalização e que o dinheiro do povo venha para o povo. Exatamente. Em áreas como a saúde, a educação e segurança pública, o senhor defende de diferente, o que o senhor defende de diferente do que já existe hoje? Vou dar como exemplo o meu Paulo VI, onde eu estudei. Fiz administração no Paulo VI. Quanto tempo, né, ficou o Paulo VI? De gestão em gestão,
em uma reforma, aonde na placa é bem claro, início e fim da obra, valores. Aí eu volto para a população. Será que a população tem ciência de quanto gastou para fazer aquela reforma no Paulo VI? Será se a população no geral tem a consciência de quanto tempo levou para fazer esse serviço? Será se o pessoal tem a consciência de aditivo que foi feito, tanto de tempo como de aditivo financeiro? Isso deveria estar nas claras para o povo saber. Então, é só para você entender a resposta da sua pergunta. Você recentemente fez uma visita, né, no distrito de Carnaíba do Sertão. Tem algum propósito essa visita? Você foi averiguar algum tipo de área? Foi ouvir um pouco a população? Fala pra gente. Ouvi as duas coisas. Eu fui a comércio meu, da minha empresa, e aproveitando a ocasião, fui ouvir a população também. É uma população carente. Nós moramos na beira do Rio São Francisco e vivemos de poço artesiano. Nós estamos a 22 quilômetros do Rio São Francisco, aonde o poder público federal leva água para Rio Grande do Norte, é isso? E a gente na beira do Rio São Francisco passando sede. Os projetos hoje, ali vamos falar mais na frente um pouquinho, Massaroca, através de poço artesiano. A Serra das Araras, a gente poço artesiano, aonde poderia ter já. E tem promessas, viu? Promessas há muito tempo, mas quando chega perto da eleição, eles avançam um pouco, até dá andamento um pouquinho, depois recua. Quando chega perto da eleição, a mesma coisa. Então, o povo vive de promessa. E eu acredito que um dia o povo vai se conscientizar que nem só de promessa vive o homem. Josué, explica pra gente um pouco sobre o projeto do Anzol. O projeto do Anzol é baseado na trajetória de vida de Josué. Aí eu vou para o símbolo mesmo, Josué. Que a gente com medo do nosso próprio suor e aonde não devemos tirar proveito nem fazer os outros de escada, e sim ralar para chegar ao seu objetivo. Por isso que eu falo, o projeto do Anzol é com medo do seu próprio suor. Simples e objetivo. Nessa candidatura que o senhor está percorrendo, existe alguma casadinha já em pensamento ou feita para as eleições? A maior casadinha que eu tenho, primeiramente, é com Deus e a outra é com a minha família. E com o político, no momento, foi conversado com o capitão Alden. Precisa-se ambas as partes cumprir com o que foi acordado. Não tem acordo de falcatrua, eu digo logo bem claro, para poder a população entender. Mas precisamos conversar e alinhar o Josué e o capitão Alden. Se isso não acontecer, vai aparecer outro partido. E pode ter certeza que é na linha que Josué prega. Porque eu não abro mão de jeito nenhum do que a gente prega. Como o senhor avalia a indicação feita por Jair Bolsonaro ao apoiar seu filho Eduardo Bolsonaro para a presidência? Na sua visão, isso fortalece ou enfraquece a democracia brasileira? Eu espero o povo reagir. Josué, se for aí Josué, eu sempre digo, nós não devemos estar limitados a um candidato da esquerda e um candidato da direita. Nosso país é grande, riquíssimo. É um país que tem pessoas de talento e de qualidade que pode sim suprir tanto um lado como o outro. Agora que pensem no coletivo. E por que o eleitor, e agora a gente já vai para uma parte mais de pré-candidatura, né? Por que o eleitor deveria confiar no senhor, que já é um político que já está dentro da política, que já tem essa experiência? Fala agora para o pessoal de casa, porque as pessoas podem confiar em Josué da Jotarte. Eu sempre faço uma comparação. Eu prefiro que a população veja a vida de cada um político. De onde ele veio, aonde ele chegou, aonde ele pretende chegar, o que ele tem para o futuro. Porque o futuro só a Deus pertence, mas tem que sabermos de onde o político veio, aonde ele chegou e aonde ele pretende, quais são as propostas dele. Aí eu quero que o povo analise. Porque eu mesmo falar da minha pessoa é complicado.
Mas a pessoa olhar de onde veio cada político, eu acho que isso é que deveria de ser feito. Já é outra coisa, né? É. O senhor tem alguma mensagem para deixar para a população de Juazeiro? Então, e talvez seja uma mensagem até um pouco forte. Fique à vontade. Acorda, Juazeiro. Acorda, população juazeirense. Vocês estão adormecidos. Precisamos acordar, pensando nos nossos filhos, nos nossos netos. Eu já estou na metade, acredito que sim, mas os nossos estão ainda querendo um futuro. E para que isso aconteça dentro da nossa cidade, um futuro brilhante, precisamos da política partidária, sim, mas precisamos o melhor para todos no coletivo. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para. Vou fazer uma pergunta para o candidato a Josué Jotarte, né? Josué, recentemente eu fiz uma entrevista com agora também o pré-candidato Davi Lima, né? Um evento na Orla que a gente vê que é um evento 100% de esquerda. E lá eu fiz a pergunta porque assim, ele defende a bandeira de direita, né? E naquele momento ele estava naquele evento, né? E aí chamou atenção. Aí, inclusive, foi postado até no Vale Comentar e você até perguntou por que aquela pergunta, né? Porque assim, por que aconteceu aquela entrevista? Porque ele defende 100% a direita. Recentemente ele também estava no protesto no 8 de janeiro. E aí, de repente, ele cai dentro de um evento 100% de esquerda. Como é que você viu aquela pergunta? Vale comentar também, viu ele naquele evento. Iranildo, eu costumo sempre ler, e principalmente a Bíblia. E na Bíblia a gente sabe que quando Deus direcionou alguém para pregar o Evangelho, ele vai a qualquer lugar. Ele já usou uma jumenta. Deus usou uma jumenta para poder levar a palavra. E por que não eu estar no meio aonde eu não me sinto bem, mas tenho que levar a verdade? Eu acredito que isso pode ter sido através da... Não posso julgar, porque quem julga é Deus. Mas eu acredito que ele quis levar a verdade àquele evento. Inclusive, tive várias falas com ele sobre isso e compreendi quando ele me respondeu. Quando ele declarou apoio ao pré-candidato Josué da Jotarte, eu fiz essa pergunta a ele. E aí ele me respondeu e me convenceu. A hora há de chegar, Josué. Me convenceu. Eu fiquei um pouco abismado, mas compreendi e respeitei. Como eu sempre gosto de respeitar e ser respeitado. Em relação a essa dobradinha que você falou aí com o deputado federal, Alder, né? O senhor botou, como ainda não tem alguma conversa, né? Já que ele é de direita, então assim, combina, né? Uma dobradinha Josué da Jotarte com o Capitão Alder. Mas aí, já bateu o martelo e ainda tem conversa? Eu costumo falar que acordos, principalmente quando é acordo nas claras, acordos que não vêm denegrir mais de ninguém, Iranildo, tem que ser cumprido, tem que cumprir. E a gente precisa ainda ajustar algo, porque eu sou um cara que não tem um meio termo, não tem um arrudeio, é sim, sim, não, não. Então precisa ainda afirmar, tem algo em aberto ainda. Eu tenho que ser sincero com a população juazeirense, com você e com todos. E comigo mesmo. Porque se eu não estiver de bem comigo, eu não vou estar de bem. Eu tenho que cuidar primeiro da minha pessoa e depois dos outros. Me diga uma coisa, porque tem uma curiosidade, né? Eu já falei, aquele poço que você cavou de frente à sua empresa, aí você até ficou contente, né? Que deu água doce. Como é que vai ser aquilo ali? Vai deixar aquela água para a população? Você disse que estava trabalhando sobre isso. O homem tem que cumprir a palavra que dá. Eu dei a palavra e cumprirei. Nem é só lá não, viu? Na frente da minha empresa foi cavado esse poço, eu pedi a permissão de Deus e pedi a ele, implorei para isso, e deu água praticamente doce. E é a água que serve hoje a Jotarte. Porque a potável, infelizmente, a situação é braba. Hoje aquela água é a água que serve a Jotarte. E abri outro na Canoa,
na terra do meu amigo Pedrinho Cheque, né, Pedrinho? Que está aqui conosco. E, por incrível que pareça, é o maior poço de vazão em Juazeiro, aberto até hoje. É o maior em termos de vazão. Não tem nenhum, eu desconheço. Estou há 12 anos no ramo de perfuração de poço e é o maior poço em termos de vazão. Profundidade 72 metros e ele com 40 mil litros de água por hora. E eu prometi que ia dar para o povo. Inclusive, convoquei no dia do furei, eu fiz uma mídia dizendo ao prefeito que ele estava à disposição para ele instalar uma bomba, custo zero, ele botar a bomba e entregar para a comunidade da Canoa. Foi assim, Pedrinho? Aqui chegou mais uma pergunta, né? Ainda em relação à sua pré-candidatura em 24, né? Como pré-candidato a prefeito, e naquele momento seu nome estava bem articulado e de repente você tirou. Eu queria que você explicasse aí aos ouvintes do blog, vale comentar. Houve uma candidatura para vereador no ano anterior, em 2 anos anteriores, a essa minha há 4 anos, desculpa, anteriormente, e lá não foi feita uma prestação de conta essa, que era obrigação minha, mas foi negociado com o partido na época, o PTC, que era Jailson, o representante, e Jailson, não sei se por esquecimento, ou por mal vontade, ou por querer, não foi feita essa prestação de conta, e aí eu não consegui fazer a prestação de conta de um recurso próprio, que era meu mesmo recurso, e aí eu perdi o prazo. E aí, para poder eu sair candidato a prefeito, teria que ser por liminar. E eu decidi não. Algumas pessoas que me acompanhavam diziam, Josué, vá, isso aí resolve. Vá que resolve. Mas eu achei por bem sair livre para não depender de uma canetada de um juiz. Essa foi a verdade. Vamos deixar nosso amigo de castigo. Ele tá sempre quebrando o protocolo, não é isso? A equipe aqui já nos avisou que nós chegamos ao final do nosso programa, mas antes de finalizar, eu gostaria que o senhor falasse, olhando aqui para a sua câmera, para o pessoal de Juazeiro, o que o povo pode esperar de Josué Jotarte nas próximas eleições. O povo de Juazeiro, eu tenho que falar, não tem para onde eu correr. O que pode esperar de Josué é a verdade. Pode ser nua e crua, mas é a verdade. E tenho uma certeza também. E espero em Deus que não deixe eu trilhar por um caminho que venha decepcionar nem minha família, nem a população juazeirense. E agradeço também a Deus ter me permitido, ter colocado o pai que hoje está na eternidade, né? Meu pai, Gervaso Monteiro da Silva. E minha querida mãe, Lourdes, que está nos ouvindo, obrigado por tudo que tem feito na minha vida. Espero que Deus conduza a minha vida nessa caminhada, que é difícil, pelo que está passando a nossa população, e realmente deixam até às vezes de acreditar no ser humano pelos caminhos que é traçado. Muito obrigada, Josué Jotarte, por ter vindo aqui, respondido tudo com muita clareza, com muita transparência, todas as perguntas que nossos ouvintes e que a gente trouxe aqui para a gente poder abrir esse bate-papo. Sinta-se à vontade para sempre que puder voltar aqui para falar sobre a sua candidatura, a sua pré-candidatura, as suas propostas, viu? Conte sempre conosco do Blog Vale Comentar. Feliz Natal aí para todos. Próximo ano novo. E quando eu digo Feliz Natal, não é para a criança estar recebendo a bonequinha hoje, a bola e alguns políticos recebendo sorriso, filmando uma cesta básica, está entregando uma bola e uma boneca. Nós preferimos, eu sei que é bom, é bonito, as palavras vão ser duras, mas eu tenho que falar. É bonito receber uma bonequinha, uma bola, a cesta básica, naquele momento. Por que não oportunizar a população juazeirense, a população baiana, a população brasileira, oportunizar com trabalho, com dignidade? Porque quem recebe a boneca, a bolinha e algo, uma cesta básica naquele momento, pode ter certeza
que alguns estão enganando. Amanhã, no mês de fevereiro, de março, vai faltar a aula, a merenda, vai faltar algo que é de direito, porque a matemática não está batendo. Para ser eleito tem que gastar trilhões, milhões, o que seja. Prefiro ser o homem que sou com a verdade dura, nua e crua. Um abraço, tudo de bom. Muito bem, você que gostou desse programa, fique aí. Em breve soltaremos mais episódio para informar você de casa sobre tudo que vem acontecendo, não é isso, Hannah? É isso aí, obrigada a cada um de vocês que estão aqui conosco sempre, que nos acompanham, que nos seguem. Continue nos acompanhando, que vem mais um episódio por aí. Obrigada a todos e tchau, tchau. Espero que talvez seja um dos que mais errou